A Justiça determinou que o MST desocupe fazendas invadidas no sul da Bahia e impôs multa em caso de desobediência. A repórter Berenice Leite tem os detalhes. O parlamentar da agropecuária se posicionou a favor do direito à propriedade e disse que é contra todo e qualquer tipo de invasão. Isso após as invasões registradas nesta semana no sul da Bahia. A bancada ruralista, formada por mais de 200 parlamentares, entre deputados e senadores, emitiu uma nota conjunta onde expressa o total descontentamento com o retorno das invasões do movimento sem terra no país. No comunicado, a FPA diz que invasões não são meios adequados para requerer a execução da reforma agrária e que nenhum ilícito pode ser justificativa ou meio para a política pública. Cita ainda que o próprio Estado democrático de direito impõe o império da lei e dos direitos fundamentais. O deputado federal e membro da FPA, Arnaldo Jardim, comentou o caso. A Frente Parlamentar Agropecuária condena invasões de terra. O Brasil tem instrumentos para discutir desapropriação de terra quando há improdutividade. O Brasil tem critérios legais que foram constituídos para discutir a implantação de reforma agrária quando necessário for. O método da invasão é o desrespeito à propriedade, é romper com a legislação, é criar conflagração ao invés de solução. A bancada ruralista também demonstrou preocupação com o prejuízo permanente aos produtores rurais, já que são terras produtivas que acabam servindo de moradia para os invasores. E a falta de posicionamento do governo, que apenas disse que o problema deve ser resolvido com diálogo, sem tecer críticas ao movimento, pode acarretar danos econômicos ao setor produtivo e à nação. De Brasília, Berenice Leite. Alexandre Bissoli, quero sua análise sobre esse assunto. Você acha coerente esse pedido da Justiça de retirada do MST nessa região aí do sul da Bahia? Veja, esse é um grande problema que nós temos no Brasil. Esse pedido é muito brando. Nós temos que parar de normalizar a conduta do sem terra como se fosse uma espécie de protesto ou manifestação. Protesto ou manifestação se faz nas ruas, se faz sem invasão de propriedade privada e dentro das regras constitucionais. Nós já tivemos um precedente no dia 8 de janeiro com os manifestos que, quando verificado que pessoas atentaram contra o Estado Democrático de Direito, em grande quantidade e proporção foram presas para responder pelos seus crimes. Nós temos que começar a tratar os movimentos criminosos que invadem propriedades produtivas, que geram emprego e renda, que recolhem impostos, a pretexto de se buscar uma reforma agrária que é prevista constitucionalmente, mas dentro de determinados limites, e faz-se esse tipo de conduta que é criminosa. Então o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia não deve tratar com imposição de multa, deve tratar com prisões para que essas pessoas possam realmente entender as consequências dos seus atos criminosos e todos aqueles que passarem a defender esse tipo de ato criminoso devem responder por isso também. Só assim nós vamos encarar de frente esse problema no Brasil, que ameaça voltar, que põe em risco propriedades privadas e não só aquelas que estão ociosas, repito, e sim propriedades como vimos esses últimos dias, produtivas, que recolhem impostos e geram empregos.